Porque sempre, isso você pode ter certeza, sempre que algo se manifesta de forma exagerada na sua vida, é porque você está tentando compensar por algo que está faltando. Oi, meu nome é Letícia Ozang e esse é o Alegria Podcast. Um espaço onde consciência, espiritualidade, ciência e astrologia se encontram para despertar a nossa criança criativa e trazer mais alegria para o nosso dia a dia. Bom dia e bem-vindos a mais um dia dessa primeira temporada do Alegria Podcast, onde usamos os signos como direção para falar sobre aspectos luz e sombra que todos nós temos dentro da gente. Então, se você está aqui porque o signo de Sagitário, que é o vídeo de hoje, é o seu signo, volte também para os outros signos, veja os outros vídeos, principalmente vendo pelo título, pela descrição sobre o que a gente vai estar falando, porque não é porque você é sagitariano que apenas esse vídeo vai servir para você, né? Até porque a gente não é só o nosso signo, né? A gente é o nosso mapa astral inteiro. Mas essa temporada foi pensada dessa forma, estruturada dessa forma, porque eu gosto muito de astrologia. Eu acho que tem muito valor agregar na vida de todo mundo a gente refletir sobre essas coisas. Porém, não significa que os outros vídeos não são relevantes também. Todos eles são relevantes para todos nós, né? Eu falei sobre tópicos que se aplicam na minha vida e na vida dos meus amigos e dos meus familiares e das pessoas que eu conheço de várias formas, né? Não é só o tópico de um vídeo que vai ser relevante para você, então dá uma olhada nos outros vídeos também, porque é bom a gente refletir sobre tudo. Então vamos falar hoje sobre o signo de Sagitário. Sagitário é aquele signo de total inspiração. Ele é um signo otimista, é aquela pessoa com energia gostosa, uma energia atrativa, porque eles são 100% o copo meio cheio, 100% na fé de que vai dar tudo certo. É uma fé mais doutrinada, assim, no sentido de que é um signo que acredita que algo maior vai cuidar do que ele está fazendo. Então, ele pode ir em frente, mesmo com medo, ele sabe que no fim vai dar certo. Ele pode não saber como, mas ele sabe que vai dar certo. Porém, é também um signo que pode ter alguma dificuldade em lidar com comprometimento e responsabilidade, às vezes alguma maturidade, né? Se olhando para a sua sombra, pode ter tendências a exageros, né? Ele é regido por Júpiter, que é o maior planeta, é o planeta do mais, do sempre, do exagero. Então ele pode ter tendências viciosas, comer demais, beber demais, brincar demais. Enfim, é uma tendência assim, uma certa imprudência e também, com certeza, um aspecto de sombra de Sagitário é a sua sinceridade exagerada, né? A falta de tato na hora de falar. Mas começando com a sua luz, Sagitário é aquele signo assim que ele tem a sede de aprender. Então, ele é tipo o professor do zodíaco. Ele adora conhecimento, similar aos Gêmeos, que é o seu signo oposto complementar. Gosta muito de conhecimento, mas de uma forma mais profunda do que o geminiano. O geminiano, ele gosta de... Ele é muito curioso, ele gosta de saber de tudo um pouco. O Sagitário não, ele já gosta de se aprofundar, ele gosta de realmente conhecer a cultura, aprender a língua, aprender sobre tudo, né? Enfim. É um pouquinho mais profundo, então a gente fala que ele é o professor do zodíaco, porque ele tem realmente muito conhecimento, e Sagitário tem também uma tendência a estar sempre certo, que pode ser algo muito irritante para quem convive com um sagitariano, mas de fato é um signo que costuma estar sempre correto. Ele tem aquela sede de aprender e também aquela sede da verdade, né? A sede de fazer justiça pela verdade. Detesta mentira, não sabe lidar bem com mentira, não sabe lidar com falsidade, com máscaras. É um signo 100% sincero, honesto, não tem papas na língua, não tem filtros, fala como é. E por vezes isso machuca o outro. Então, pensando nessa sede de aprender, essa sede da verdade, a reflexão que eu queria trazer aqui hoje é, logicamente, né, em que áreas da sua vida você acha que tá faltando um pouquinho de profundidade no seu conhecimento, né? Então, onde que você acha que você pode se aprofundar mais, seja de uma forma acadêmica, que é muito típico de Sagitário, né?
comprando cursos, investindo na sua, né, enfim, na sabedoria sobre um tópico, mas também pode ser de uma forma mais abstrata, pode ser talvez mais artística, talvez algo que você possa experienciar, em vez de você ir sentar numa sala de aula ou comprar um curso e fazer isso de forma acadêmica, estruturada. Pode ser que a sua necessidade seja algo mais livre, muito típico de sagitariano também, é viajar para conhecer, a explorar outras culturas, outras línguas, outras culinárias, outros hábitos, enfim. Pode ser você conhecendo a você mesmo, ou você conhecendo o seu país, você conhecendo sobre a sua avó, sobre os seus pais, não sei. Mas por que eu tô dizendo isso tudo? Porque a gente tem uma certa tendência, eu acho que passado um tempo, né, da nossa vida, numa certa rotina, num certo ambiente, a gente meio que se acostuma com o que a gente sabe, a gente para de questionar aquilo que a gente sabe e a gente para de querer aprender sobre outros hábitos, sobre outras culturas, às vezes, até sobre outras religiões, sobre outras crenças, enfim. E quando a gente para de querer aprender sobre o outro, a gente entra nessa tendência de julgar o outro, porque a gente não entende, e também a gente começa a ficar muito velho internamente, de verdade. Você pode ver que todo sagitariano que você conheça, que estiver na sua luz, parece que ele é eternamente jovem. Ele nunca envelhece. Normalmente sagitarianos têm assim essa característica de ser muito mais jovem do que eles realmente são, e estudos já demonstraram que existe uma correlação entre o quanto você aprende, o quanto você continua aprendendo, o quanto você explora e a sua longevidade, a sua disposição, o seu nível de energia, o quão jovem você parece ou não. Então, essa coisa de estar sempre aprendendo, sempre ter essa sede de aprender, de aprendizado, de passar a informação para o outro também, né? Aquela coisa de professor, isso te mantém extremamente jovem, com vontade de viver, né? Isso dá vontade de viver. Quando a gente para de aprender, quando a gente para de questionar as coisas, a gente vai se tornando cada vez menos interessado na vida, e isso pode trazer depressão, ansiedade, vários problemas psicológicos e uma limitação de vida mesmo, né? Esse finalzinho do último ano para mim foram meses assim que eu parece que incorporei total essa energia sagitariana, assim, eu acho que eu comprei uns 6 cursos diferentes, fiz uns 2 ou 3, ainda tô fazendo os outros, e eu vi, assim, que me deu uma energia de viver, assim, uma vontade de fazer outras coisas, uma energia, assim, de inspiração, de motivação muito grande, assim, que eu não sentia há algum tempo. Eu acho que eu tive uma certa mini crise existencial, assim, depois que eu me formei, porque, enfim, né, a gente passa a vida inteira estudando, daí a gente se forma e aí acaba, e aí, né? Tipo assim, o resto é meio que você executar aquilo que você passou os seus primeiros anos aprendendo. Mas pra mim isso não faz sentido nenhum, até porque as coisas vivem evoluindo, vivem mudando. Então é lógico que a gente pode sim continuar aprendendo e continuar evoluindo dessa forma. E eu acho que isso realmente, assim, eu senti isso na pele, o quanto isso faz com que você se sinta inspirado para viver, para criar, para compartilhar esse conhecimento. Enfim, se deliciar na vida. Outra característica muito legal, muito gostosa de Sagitário, que eu acho que todos nós deveríamos tentar incorporar e puxar isso para nossa vida um pouquinho mais, é aquela coisa de ser aventureiro, de explorar, de viajar, de experimentar outras coisas, outras culturas, outros lugares, outras formas de pensar. E aquela coisa assim de ser corajoso, né? De ir mesmo, de ser espontâneo. Espontaneidade é algo que eu acho que falta demais, assim, na vida, no dia a dia, sabe? Das pessoas. Eu acho que é muito raro você conhecer alguém que é de fato espontâneo, que consegue pensar assim, não, quer saber? Só vou. Tipo, me deu vontade, vou. E isso também é uma coisa muito jovem, assim, né? Isso dá vida, isso dá vontade de viver, né? Então, de novo, aquela coisa de se manter jovem, vivendo a vida como se fosse assim, algo novo todo dia, né? Meio que aquela curiosidade, aquela espontaneidade e coragem da criança, né? Porque a criança não pensa. A criança não tem aquela coisa assim, tipo, mas responsabilidade. É lógico que tudo tem limites, tá? Eu não tô falando pra você largar tudo aí, tipo, ir pra Ásia amanhã. Apesar de que não me parece uma má ideia. Mas é só, assim, tentar incorporar mais dessa energia gostosa, assim, de viver com vontade, sabe? De viver com curiosidade
e chamando por experiências novas, deixar que o universo te surpreenda. Isso é muito gostoso. Parte da razão porque os sagitarianos têm essa coragem de fazer as coisas é porque é sim um signo muito sortudo. Agora, você acha que sorte é simplesmente algo que a pessoa nasce com sorte ou não? Ou você acredita que você é capaz de criar a sua própria sorte? Porque eu, sinceramente, eu me considero uma pessoa muito sortuda. Muito, muito sortuda mesmo. Sempre que eu jogo em alguma coisa, que eu aposto em coisa, eu ganho. Acontecem coisas comigo assim que eu vejo que parece que não acontece com mais ninguém, sabe? Eu sou realmente muito sortuda e tenho até amigos que falam, assim, né, certas coisas que acontecem na minha vida, que falam, nossa, realmente, né? Tipo, se fosse acontecer isso com alguém, com certeza seria com você. Porque eu não só vivo essa narrativa, mas eu reafirmo essa narrativa diariamente. Então, por isso, eu realmente acredito que a gente cria a nossa própria sorte. Não é pra dizer que eu nunca tive nenhuma experiência azarenta, que nossa, que aconteceu algo comigo que não aconteceu com mais ninguém e foi horrível. É lógico que sim. Eu só não dou foco pra essas coisas. Eu dou foco pros momentos em que eu fui sortuda na minha vida. Então, como eu só dou foco pra essas coisas, é muito fácil eu chegar e falar, eu sou sortuda. E aí, quando eu digo que eu sou sortuda e sinto essa energia de sorte, de privilégio, de vantagem, automaticamente o universo coloca essas coisas na minha vida, porque você atrai o que está na sua cabeça. Inclusive, tem um amigo da minha mãe que é um homem, assim, extremamente bem-sucedido, muito, muito rico. E eu lembro que a gente passou uns dias com ele uma vez que a gente estava olhando uns empreendimentos e investimentos e coisas assim. E ele repetia muitas vezes durante esses 3, 4 dias, assim, ele deve ter falado, eu sou um homem de sorte, pelo menos umas 3, 4 vezes por dia. Ele falava direto, eu sou um homem de sorte, eu sou um homem de sorte. Tinha histórias que ele contava que aconteceu, sei lá, anos atrás, mas foi uma história que marcou muito ele, porque foi um momento de muita sorte. Ele conta aquilo com tanta vontade, assim, né, com tanto entusiasmo, e ele contou isso pra gente, e aí a gente teve um jantar, uma outra hora com outras pessoas, ele contou essa história pra essas pessoas, então, assim, essa coisa de reviver esse momento, de sentir essa energia de novo, essa energia de privilégio, de ser cuidado pelo universo, essa energia de sorte, é assim que você atrai mais sorte pra sua vida. Eu realmente acredito que você é 100% capaz de criar, enfim, a sua realidade inteira, mas com certeza de criar sorte na sua vida. E aqui vão algumas dicas práticas para você cultivar sorte na sua vida. Primeiro, deixe de falar, ai, só comigo que isso ia acontecer mesmo. Ai, tinha que ser, né? Comigo é sempre assim. Ai, a minha vida, meu Deus, sempre essas coisas. Não, pelo amor de Deus, eu conheço gente que, assim, tá na merda há anos, assim, tipo, de enrolação, de problema de saúde, problema financeiro, problema com família, problema de relação. E sempre afirmando isso, sabe? Conta pra todo mundo todas as desgraças que acontecem na vida. Ai, mas comigo é assim mesmo. Ai, é sempre assim, bababá. Eu sei que não é por mal. Às vezes nem é, tipo assim, não tô falando que a pessoa tá falando isso pra se vitimizar, ou pra se colocar numa posição. Não, mas é que a pessoa tá tão acostumada com essa narrativa e ela não entende que tudo que sai da nossa boca é extremamente poderoso. Então, você afirmando essas coisas de novo, contando toda aquela história de novo, sentindo todos aqueles sentimentos de desgraça, de infelicidade, tudo de novo, só vai atrair mais coisa parecida. Então, quando acontecer alguma coisa ruim, alguma coisa menos boa, ignore. Tipo assim, eu sei que às vezes é difícil, a gente quer conversar sobre, e lógico que tudo tem seu momento, tá? Eu não tô dizendo, tipo assim, nossa, você perdeu alguém importante na sua vida, você não vai nunca mais conversar sobre isso. Não, não é isso. Você precisa processar as coisas. Porém, quando você achar que aquilo já está processado, limpa, ok? Ok, beleza, isso aqui aconteceu, próximo. O que você pode sempre reviver e contar várias vezes e sentir essa energia de novo são as coisas boas. Foque nessas coisas. Segunda dica, assim como o amigo da minha mãe que eu tava falando, afirme várias vezes, eu sou sortuda, eu tenho sorte. Ah, mas eu sou muito sortuda. Mesmo que você não acredite no começo, testa fazer essas afirmações regularmente, por pelo menos 21 dias e veja o que acontece. E terceira dica, procure confirmações de que você é sortudo.
Então, assim, começa a agradecer e a sentir essa energia de, nossa, eu sou muito sortuda, com coisas pequenininhas. Pode ser uma vaga no estacionamento que liberou ali na hora que você entrou, pode ser alguma coisa que você ganhou de graça, pode ser uma interação que você teve que agregou em alguma coisa no seu dia, adicionou alguma coisa boa na sua vida naquele momento. Pode ser o sol saindo de trás das nuvens no momento que você saiu de casa. Pode ser coisa muito simples, muito pequena. O importante é que você dê valor e dê atenção a essas coisas quando elas acontecem, porque dessa forma você vai estar chamando que mais coisas assim aconteçam na sua vida, você vai estar atraindo mais desse tipo de situação para sua vida. E voltando, né, eu tô falando de sorte por quê? Porque eu acho que o sagitariano, ele é extremamente aventureiro e corajoso justamente por ele saber que ele é extremamente sortudo, que ele não precisa ter tudo sob controle, porque ele sabe que as coisas vão dar certo. Ele tem muita sorte. Então ele não precisa planejar tanto, ele não precisa ter medo de fazer alguma coisa espontânea de forma aventureira, porque ele sabe, ele é sortudo. E quanto mais você começar a agir assim na sua vida, confiar um pouco mais no universo, fazer as coisas com menos estrutura, menos controle, pode ter certeza que o universo vai te recompensar com muita sorte e muita boa energia. Agora para o lado sombra de Sagitário. Sagitário, por ele ter aquela sede da verdade e ser extremamente sincero, honesto, né? Enfim, verdadeiro mesmo, ele perde um pouco a noção. É um signo que não tem filtros, não tem papas na língua, e isso, às vezes, se traduz da cabeça dele para o ouvido do outro de uma forma muito errada, assim. Que o outro recebe aquilo de uma forma que realmente machuca, uma forma muito desconfortável. Parece que a pessoa é extremamente insensível e às vezes até má mesmo, parece que faz de propósito. Eu achei muito engraçado que eu tava lendo sobre isso e tem uma música da Taylor Swift que ela fala, né? So casually cruel in the name of being honest. Tão casualmente cruel, tipo assim, em nome de ser honesto. Que é aquela música All Too Well. E aí eu fui pesquisar sobre quem é a música. E a música é sobre o Jake Gyllenhaal, eu acho que é assim que fala o nome dele. E ele é sagitariano. Então, assim, é literalmente, tipo, a coisa mais sagitariana que você pode fazer é ser extremamente cruel no nome de ser honesto, né? Tipo assim, com aquela justificativa de, mas eu tô sendo sincero, eu tô sendo honesto. Não, cara, você tá sendo cruel, entendeu? Tipo, você precisa ter um pouquinho mais de tato, né? De mais cuidado, porque não é só sobre a verdade, né? É sobre como você entrega a verdade também. Então, eu estou dizendo isso, inclusive, isso serve muito pra mim, porque eu puxo um pouquinho essa sinceridade da minha mãe. Minha mãe tem lua em Sagitário e ela é extremamente desse jeito. Zero papas na língua, zero tato pra conversar com as pessoas, principalmente as pessoas mais sensíveis, né? Ela é virginiana com lua em Sagitário, eu já sou canceriana, né? Já tudo leva pro lado pessoal. Então a gente bate bastante nesse sentido, assim, por ela ser. Ela ser aquilo ali, ela tá falando a verdade e pronto. Tipo, ela não sente que ela tem que amolecer o que ela tá falando, né? Ou, tipo, colocar um colchão, assim, pra eu poder cair num negócio mais fofinho. Não. Não tem disso. Mas, né, a gente precisa, lógico, refletir sobre como o outro vai receber isso. E eu também tenho um pouco disso, né? Eu, às vezes, sou extremamente grossa com aquela justificativa, assim, na minha cabeça de, não, mas eu tô falando a verdade, isso aqui tem que ser dito e pronto. Mas, assim, não é só sobre isso, né? Você tem que pensar sobre como o outro vai receber. Até porque, normalmente, essa sinceridade, essa honestidade vem de um lugar de querer ajudar o próximo. Então, vem de um lugar de, tipo assim, eu estou te falando isso aqui porque é a verdade, eu acho que você precisa saber para que haja uma mudança. Porém, você acha que o outro vai mudar, sendo que você chega criticando num tom extremamente insensível e sem tato nenhum? Não, né? Provavelmente a pessoa vai estar mais receptiva ao que você tem a dizer e muito mais capaz de criar uma mudança, criar um movimento diferente quando você falar com carinho, com consideração e acolher ali aquela pessoa, né? Porque normalmente se você está vendo algo que a pessoa está fazendo errado ou de forma, né, enfim, ruim, na maioria das vezes a pessoa já sabe e já se critica por isso. Então, você chegar lá e apontar o dedo e falar de uma forma extremamente crua e fria, não vai ajudar, só vai criar mais problema. Então, reflita aí também onde que te falta papas na língua, um pouquinho mais de consideração na forma que você fala as coisas, conversa sobre as coisas.
E tenta deixar o orgulho de lado um pouquinho pra entender que aquela ideia, assim, que às vezes a gente tem na cabeça, né? De tipo assim, mas se a pessoa não sabe lidar com isso, o problema é dela, ela que é sensível. Sim, mas a gente tá aqui pra se ajudar, né? Então, vamos tentar ter paciência com o coleguinha, que talvez seja um pouquinho mais sensível, e refletir aí em que áreas da nossa vida, com quais pessoas na nossa vida a gente pode ter um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de carinho, tentar pausar antes de falar e pensar qual que é a minha meta com essa crítica, com isso que eu quero dizer. Aonde que eu quero chegar? Onde que eu quero que a pessoa que está me ouvindo chegue? E aí tente fazer isso da forma mais generosa, mais carinhosa possível, porque com certeza isso vai ser melhor recebido. Outro ponto sombra do sagitariano é o exagero. De novo, né, aquela coisa do ser regido por Júpiter, que é o maior planeta, então aquela coisa do mais, do grande, do sempre, né, sempre mais, pode levar a tendências viciosas. Viciosas é uma palavra? A vícios, pode levar a vícios. Então, beber demais, brincar demais, fumar demais, correr demais, sei lá, enfim, pode ser tudo, né? Nada no exagero faz bem. Então, só queria dar um toquezinho aqui para você refletir sobre que momentos da sua vida você acha que você tem uma certa tendência a exagerar. Normalmente, uma dica muito boa, se você souber o seu mapa astral inteiro, dá uma olhada onde você tem Júpiter. Veja as tendências que esse signo que está nesse planeta de Júpiter, veja quais são as tendências exageradas desse signo e dá uma atençãozinha para isso aí. O melhor jeito de lidar com tendências viciosas ou tendências de exagero é a estrutura, que é inclusive uma coisa que falta um pouquinho para sagitariano. Então, onde você pode buscar um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de cautela, tente impor limites, dá uma olhada em quanto tempo você está passando no celular, quanto tempo você está passando no Instagram, quanto chocolate você está comendo por dia. E a gente não precisa refletir só sobre vícios da forma óbvia que a gente conhece eles, né? Como beber demais, comer demais, etc. Pode ser também, sei lá, nas suas relações. Reflita aí se você, de repente, tá agindo de forma cautelosa demais a ponto disso não ser mais um ciúme saudável, né? A ponto de ser possessividade ou você tentando controlar o outro. Pode ser também algo que você sente necessidade demais, uma segurança que você não tem, que talvez você sinta de forma exagerada que você precisa. Tente ver da onde que isso está vindo, como que você pode se acolher de outra forma. E vícios nem sempre são ruins. Pode ser que você esteja exagerando em algo muito bom ou saudável, como treinar, comer bem, ficar ali sendo meio obsessivo com calorias, contando calorias, quantos passos por dia você dá, quanta água você toma por dia, quantos livros você lê num ano. E coisas assim, que na superfície, né, julgando pela capa, é algo muito bom. Nossa, que legal, que bom que pelo menos seu vício é algo bom. Nenhum vício é bom. Nenhum exagero é bom, mesmo que ele esteja disfarçado de algo bom. Porque sempre, isso você pode ter certeza, sempre que algo se manifesta de forma exagerada na sua vida, é porque você está tentando compensar por algo que está faltando. Então, um vício sempre é uma forma de escapar um problema que você não está sabendo lidar. E um exagero normalmente se manifesta quando está faltando acolhimento e luz, realmente assim, iluminar o problema raiz. O que está causando trauma, o que está causando gatilho. E aí, para finalizar, o último ponto sombra que eu gostaria de conversar sobre Sagitário é a tendência de fugir quando fica complicado. Falta de comprometimento, de maturidade, de responsabilidade. Normalmente, eu acho que a forma mais fácil de ver isso se manifestando são em relações. Eu conheço muitos amigos sagitarianos que têm grandes problemas de se envolver com alguém de forma profunda, porque assim que começa a ficar profundo demais, aquilo é extremamente desconfortável e a pessoa já foge. Então, refletir sobre isso aí, né? Em que áreas da sua vida você tá tendo dificuldade de se comprometer? Em que áreas você se sente preso, né? Por que você se sente preso? Da onde que vem isso? Como que você pode se acolher nesse momento para que você confie em você o suficiente a ponto de se deixar estar numa situação de comprometimento, de responsabilidade, sabendo que você vai lidar com aquilo, você vai dar conta, você não precisa fugir, não vai ser demais.
não vai ser um peso maior do que você consegue carregar. E talvez a forma mais eficaz de conseguir lidar com comprometimento, maturidade, etc., é se colocando em situações difíceis, se colocando em situações desconfortáveis, testando, né, os seus limites um pouquinho mais, caso você sinta que tá faltando essa capacidade de se comprometer. E como eu acho que essa falta de comprometimento também costuma vir de um lugar de trauma que não foi resolvido, de problema que não está sendo olhado com a devida atenção. Querendo ou não, essa coisa de fugir quando fica difícil é uma manifestação de uma crença de que você não é capaz de lidar com aquilo ali. Você não é forte o suficiente, você não está seguro em você o suficiente para saber que você vai conseguir lidar com essa responsabilidade, com esse comprometimento, com essa situação que demanda uma certa maturidade. Então, a forma mais eficaz de você desenvolver isso é se colocando em situações de micro comprometimento. Não precisa ser uma relação, você não precisa casar amanhã, mas pode ser você se permitir se aprofundar um pouquinho mais numa relação, conhecer um pouco mais a outra pessoa, deixar que ela te conheça um pouquinho mais também. Talvez o primeiro passo não seja nem tentar se aprofundar numa relação com outra pessoa, talvez o primeiro passo seja se aprofundar na sua relação com você. A terapia tá em dia? Você tá fazendo o trabalho necessário? Não precisa ser terapia se você não se sente confortável com isso, mas meditação, momentos a sós, reflexão, escrever, trabalho de sombra, já falei sobre isso em outros episódios, mas volto a falar sobre isso. Inclusive, estou lançando um mini livrinho, um PDF de trabalho de sombra, que são várias perguntas para te ajudar a lidar com esses aspectos sombra, esses aspectos que você talvez esteja fugindo, esses aspectos mais desconfortáveis da gente. Eu acho que são perguntas muito, muito boas para refletir sobre várias questões da nossa vida e também é uma forma de você testar o seu comprometimento, né? Você colocar uma meta ali, eu vou responder, 3 perguntas por semana, que seja, sabe? Fazer esse comprometimento e ter a maturidade para aparecer por lá e realmente fazer o trabalho necessário. E é isso sobre Sagitário, espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira tem episódio novo. E para você não perder, por favor, se inscreve no canal, tanto no YouTube, no Spotify, me ajuda muito. O algoritmo só ajuda a empurrar os vídeos para fora, recomendar os vídeos para outras pessoas, se tiver inscrito, se tiver gente curtindo, comentando, compartilhando. Então tudo isso aí ajuda muito. Se você puder, nem que seja só clicar no botão de compartilhar e copiar o link, você não precisa mandar para ninguém se você não achar que isso aqui é relevante para ninguém, mas por favor, qualquer compartilhada, curtida, comentário e principalmente se inscrever no canal, ativar o sininho ali, ajuda bastante, tá bom? Muito obrigada e vejo vocês na próxima.